Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos começando mais um Facebook Live. Hoje, segunda-feira, início de semana. E não faltam assuntos importantes e interessantes para nós conversarmos hoje. E o primeiro assunto, antes de entrarmos nessa discussão aí desnecessária, demonstrando muita falta de tempo da prefeita Rosinha com relação a abolicionistas e escravocratas, o novo tema que a prefeita vem lançando pelo município para tentar dividir a cidade. Na verdade, o que a prefeita Rosinha Garotinho está interessada é dividir a cidade de Campos, como se um lado estivesse os grandes ricos e do outro os grandes pobres. E ela se intitulando a Evita Peron, né? A prefeita Rosinha tem um grande sonho de ser considerada pela população de Campos a Evita Peron, quando na verdade nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Quero dar uma boa noite ao Nelson Afonso Oliveira, uma boa noite para você, Nelson. Mas o assunto de hoje é um assunto de extrema importância. Antes de começarmos a falar do assunto em si, eu queria fazer um questionamento, e é um questionamento muito legítimo, e é um direito meu, enquanto cidadão, enquanto contribuinte. É essa revistinha que está aqui, eu acho que está todo mundo olhando. A revistinha diz: você pediu para mudar, Campos mudou? Bem, eu não vou entrar no mérito da pergunta, porque se eu entrar no mérito da pergunta, nós teríamos que ficar no ar de 6 a 8 horas no mínimo para poder explicar como a cidade de Campos não mudou com relação a essa revista. Mas o que eu quero de curiosidade com relação à revista é saber perguntinhas básicas, até porque hoje nós estamos em uma linha moral e ética do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul do país. Quem fez essa revista? Qual a empresa que produziu? Quem pagou? Se foi uma empresa privada, se foi uma empresa pública, é uma revista institucional paga pela prefeitura, se é uma empresa privada, que empresa é essa, como ela recebeu. Então eu gostaria muito de deixar com vocês essa revista, o Alex de Souza está perguntando se é permitido. Eu também gostaria de saber, Alex, antes de discutirmos até a questão jurídica da revista, sabermos quem fez a revista, quanto foi cobrado, qual foi a forma de pagamento, foi emitido nota fiscal, qual a quantidade de revistas foram feitas, qual a utilidade, o interesse dessa revista, por que ela está sendo distribuída, qual é a forma que está sendo distribuída. Então, com certeza, o Ministério Público Eleitoral já recebeu 2 cópias dessa revista e com certeza nas próximas semanas nós já teremos alguma posição do Ministério Público com relação a essa revista. Mas o que eu queria levantar para vocês hoje é tentar cortar essa mania que a prefeita tem de tentar ser a nossa Evita Peron. Para você que está nos assistindo agora, nos acompanhando ao vivo, eu gostaria de fazer um questionamento, até porque o cheque cidadão tem sido a grande vedete desse processo pré-eleitoral. A eleição nas ruas mesmo começa no dia 16 de agosto. Mas hoje em Campos, seguramente, posso estar errando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, nós temos aí uma faixa de quase 12 mil cheques cidadãos. Partindo do princípio que a gente tem aí em Campos, segundo dados do IBGE, 3% da população abaixo da linha da pobreza. Pessoas de pobreza extrema. Campos tem pobres extremos na faixa de 3%. E aí você pode me perguntar: Cláudio, você é contra o cheque cidadão? Não, de forma alguma. Eu acho que o projeto social Cheque Cidadão é de extrema importância. Mas eu, graças a Deus, eu raciocino. E eu tenho certeza que você que está me acompanhando também vai raciocinar. Se nós temos uma população abaixo da linha da pobreza, de pobreza extrema, na faixa de 3% da população, 12 mil cheques cidadãos estão completamente equivocados no que diz
o custo-benefício. Ou seja, se nós temos 3% da população em pobreza extrema, nós temos exatamente um contingente específico que precisa ser ajudado pelo cheque cidadão e também por outros serviços sociais, não só do governo municipal, como estadual e também como federal. Ponto. Só que 3% da população é muito pouco diante da quantidade de cheques cidadãos que estão sendo emitidos. A matemática é muito fácil. Precisa hoje o cheque cidadão ser distribuído? Resposta: sim, precisa. Só que a grande questão é saber quem está recebendo e se essas pessoas realmente precisam do cheque cidadão. Se nós temos, segundo o IBGE, 3% da população na extrema miséria, são essas as pessoas em que o cheque cidadão e os demais serviços sociais de contenção de pobreza deverão ser direcionados. Partindo do princípio desses 3%, não mais do que 5.000 cheques cidadãos já bastaria para atender a essa população. E aí vem a grande questão. Se 5.000 cheques já seria o bastante para atender uma cota de 3% de pessoas na pobreza extrema, o restante dos cheques, que nós estamos chegando a quase 12.000, estão sendo recebidos por quem? Quem são as pessoas que estão recebendo esses cheques? Outra pergunta interessante. Se nós temos 3% só que realmente precisariam do cheque, as outras pessoas que estão recebendo esses cheques, quem são as pessoas que estão entregando esses cheques? Todas essas pessoas, elas estão sendo devidamente cadastradas? A necessidade dessas pessoas de receberem o cheque cidadão está sendo avaliada dessa forma? Você pede o cheque hoje e amanhã você já está recebendo? Qual é o critério que está sendo utilizado? Notem, eu não sou contra o cheque cidadão. Eu estou apenas, a cada dia que passa, mais preocupado com o destino desvirtuado que tem sido dado ao cheque cidadão. Para quem está entrando agora comigo ao vivo, eu volto a explicar com muita calma. Campos tem aproximadamente 3% da população na pobreza extrema. Precisamos tirá-la dessa pobreza? Claro. Quem dera se um dia em Campos nós tivéssemos população abaixo da linha da pobreza extrema, 0%. É possível, é possível. Com uma gestão de qualidade isso é possível. Mas nós ainda temos 3%. Elas precisam de apoio do governo? Precisam. Precisam de um grande aporte social? Precisam. Merecem? Merecem. É favor ou é obrigação do governo municipal? Obrigação. Tudo correto. Só que as contas não batem. E graças a Deus, a matemática é uma ciência exata. Se a matemática é uma ciência exata, nós precisamos aplicá-la em todos os momentos da nossa vida, inclusive quando se refere à política. A máquina administrativa, por si só, dentro de um processo eleitoral, ela já é de extrema força. Nós temos um governo da Rosinha extremamente desgastado, mas é um governo da máquina. Mas quando a máquina começa a entregar cheque cidadão, sem que nós, enquanto contribuintes, os verdadeiros interessados das respostas, começamos a fazer uma matemática e analisamos que ela não casa, nós começamos a ficar preocupados. E preocupados com o quê? Não estamos aqui preocupados com o processo eleitoral em si. Nós estamos preocupados, sim, com esse 3% das pessoas em pobreza extrema, porque nós precisamos saber se elas estão sendo contempladas pelo cheque cidadão. Porque quando falamos em pobreza extrema,
Nós estamos falando de pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm meios de locomoção própria, talvez não tenha saneamento básico, nem água potável, grande quantidade de filhos, todos eles fora de escola, crianças às vezes sem o seu cartão de vacinação em dia, com doenças transmissíveis como gripe, pneumonia, tudo isso devido ao estado precário de vida. Essas pessoas aí precisam ser amparadas pelo governo, precisam de dignidade, precisam de um mínimo de vida saudável. Tudo bem, 3% da população. Mas se nós precisaríamos apenas da faixa de 5 mil cheques, e nós temos quase 12, para onde estão sendo direcionados mais de 8 mil cheques cidadãos? 8 mil cheques estão sendo distribuídos. Cláudio, você tirou esses dados da onde, Cláudio? O próprio jornal alinhado ao governo, no domingo, divulgou. Então, o grande questionamento nosso dessa semana é buscar informações acerca dos 3% da população campista que estão precisando do cheque cidadão. Já pensou se nessa investigação, se nessa preocupação nossa com essas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, e nós descobrirmos que não são elas que estão sendo ajudadas pelo cheque cidadão? Você já pensou, estou aqui no campo da hipotético, já pensou uma pessoa mal, sem comida, desnutrida, passando necessidade, está sem receber o cheque cidadão e de repente um amigo de um vereador está recebendo? Você já pensou alguém que não tem água potável em casa, com muitos filhos pequenos, chorando com fome, e ter um amigo de um secretário municipal recebendo um cheque cidadão? Você já pensou aquela família pobre, de uma periferia, que precisa realmente ser acautelado e protegido pelo governo municipal, está sem cheque cidadão? E um amigo ou uma amiga da prefeita tem cheque cidadão? Estou aqui no campo hipotético. Mas a nossa preocupação maior aqui não é com o cheque em si. O cheque tem que ser dado para quem precisa. Mas a nossa preocupação enquanto cidadão, enquanto homens e mulheres de bem, é saber se esses 3% estão recebendo cheque cidadão. Porque para você que está agora ligadinho no nosso programa noturno, tem muito cheque para pouca gente que está precisando. E alguém pode falar, Cláudio, como é que você acha, como é que você sabe, da onde você tira que a pessoa não está precisando? Se o cheque cidadão é um programa social de contenção de pobreza para atender pessoas abaixo da linha da pobreza, é óbvio que nós temos que nos concentrar nesses 3% por dois motivos. Primeiro, se nós conseguimos proteger 3% da população, que é essa que precisa do cheque, nós estaremos erradicando essa pobreza extrema, dando a essas pessoas um salto de qualidade de vida, e estaremos economizando dinheiro público. Ora, se 5 mil cheques já dá para arrumar a vida de 3% da população, 5 mil cheques, por que nós já estamos chegando a 12 mil cheques? O que existe por trás dessa matemática? O que existe por trás dessa matemática do cheque cidadão? Qual é o mistério da multiplicação do cheque cidadão? Será que nós vamos ter o dissabor de conseguir descobrir que dentro de um município como Campos dos Goytacazes existe alguém dentro desses 3% necessitado, carente,
com fome, passando necessidade, mas sem o cheque cidadão? Será que nós vamos descobrir, dentro do município de Campos, pessoas estruturadas economicamente ou simplesmente sem um emprego, que não quer dizer que seja pobre, nem que esteja passando necessidade extrema, esteja com cheque cidadão? Caros amigos, o assunto é muito sério. O assunto é muito sério. O assunto é de extrema importância. Eu não estou preocupado com o cheque cidadão. Como pré-candidato a vereador, eu sou a favor do cheque cidadão. Só que a minha maior preocupação é saber se nós estamos sendo lesados. Nós quem? Os 3% da população que precisam do cheque e nós que não precisamos do cheque e graças a Deus não precisamos. Óbvio que não. Quem quer estar abaixo da linha da pobreza? Nem quem está. Agora, precisamos saber para onde está indo o restante dos cheques. Isso é uma pergunta básica que você que está nos ouvindo tem que falar e questionar na padaria, no açougue, na banca de jornal, na praça. Quando você pegar um cheque, quando você pegar um táxi, preste atenção nisso. 3% da população nesse momento clama por um cheque cidadão. 3% da nossa população nesse momento precisa do cheque cidadão. 3% da nossa população nesse momento tem necessidade, para não morrer, de um cheque cidadão. Precisam ser ajudados. Por outro lado, se só 3%, e aí graças a Deus, estão abaixo, tem a pobreza extrema, aquela mesmo, extrema, 5.000 cheques já eram bastante. Ué, cheque cidadão não é presente de Natal, cheque cidadão não é bônus, cheque cidadão não é prêmio, cheque cidadão não é hora extra, e cheque cidadão não é acordo político. Cheque cidadão não é voto. Cheque cidadão não é compra de voto. Cheque cidadão é um serviço de proteção social obrigatório concedido a quem está abaixo da linha da pobreza. São essas pessoas que nós precisamos proteger. E para que elas estejam assistidas, devidamente assistidas, basta 5.000 cheques. O restante, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, está sobrando 7.000 cheques. Está sobrando 7.000 cheques. Vou repetir. Amigo, empresário, advogado, dentista, professor, comerciante, açougueiro, padeiro, jornalista, comentarista. Tá sobrando 7.000 cheques cidadão em Campos. Por isso, a auditoria. A grande palavra do ano que vem, a grande palavra do ano que vem, a grande palavra do ano que vem é auditoria na Prefeitura de Campos. Os novos vereadores que assumirem em 2017 e o novo prefeito terão que estar em conexão. Auditoria também no programa social Cheque Cidadão. Para quê, Cláudio? Para acabar com o cheque? Claro que não. Ninguém em sã consciência é contra matar a fome de quem precisa. E isso não é favor do governo, é obrigação. Porém, a matemática não está fechando e nós vamos bater nisso a semana inteira. Se são 3%, basta 5.000 cheques. Tem 7.000 cheques sobrando
e rodando dentro do município de Campos. Você que é contribuinte, você que é cidadão e é trabalhador, não pode deixar barato, porque o cheque cidadão não pode ser uma caixa preta. Nós precisamos saber, sim, como está sendo feito esse cadastramento. E a minha preocupação não é política eleitoral. A minha preocupação são com os 3% da população campista que está abaixo da linha da pobreza. E nesse momento eu desafio a prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, a me provar que o cadastro que ela tem para a distribuição do cheque cidadão contempla apenas 3% da população que está na pobreza extrema. Prefeita, estamos a 2 meses de uma eleição em que, misteriosamente, a senhora jogou na cidade 7.000 cheques a mais. Tem 7.000 cheques cidadão rodando. Rodando por nossas contas, sem necessidade. Gostaria novamente, prefeita, de pedir à senhora como contribuinte, como advogado, como cidadão e como eleitor. Apresenta para a população de Campos o cadastro do cheque cidadão. Sabe para quê? Para que nós possamos saber se os 3% da população de Campos, que segundo o IBGE se encontra na pobreza extrema, estão sendo contemplados. Porque se eles estiverem contemplados, e a senhora sabe que com 5.000 cheques a senhora resolve esse problema. Só que o problema é mais grave, prefeita. Tem 7.000 cheques rodando na rua. 7.000 cheques rodando na rua. E tem muita gente preocupada em saber se esses 3% estão realmente sendo contemplados. Por isso que eu gostaria de dizer a todos que estão me acompanhando e me ouvindo no nosso programa noturno. Por isso eu sou antigarotista. Por isso que eu tomo sempre o caminho contrário a esse governo municipal. Mas não tomo esse caminho contrário simplesmente porque quero. Porque trabalho com dados, trabalho com fatos. Por isso nunca fui desmentido. E nunca fui chamado para o embate. Volto a dizer para vocês. Tem 7.000 cheques, cheque cidadão, solto dentro do município e a gente não sabe se os verdadeiros necessitados, 3% da população de Campos, continua à margem da miséria ou estão sendo levantados desse atoleiro da pobreza. Pensem nisso. Será que realmente a cidade de Campos precisa de mais de 12.000 cheques? Você que paga suas contas em dia, você que acorda de manhã, paga imposto, gasta com gasolina, escola de filho, não está preocupado com a mesa de quem está passando fome? Tenho certeza que você está. Agora você também não é idiota. Se tem cheque sobrando, que eles retornem para os cofres públicos em dinheiro. Nós não podemos, prefeita, gastar sem poder. Nós não temos condições econômicas de um município quebrado, e grande parte dessa quebradeira é a responsabilidade da senhora. Nós não podemos nos dar o luxo de deixar gente passando fome e outros recebendo cheque. Volto a dizer, prefeito. Volto a dizer. 3% da população com 5.000 cheques a senhora resolve. A pergunta que eu quero deixar no ar para a senhora: onde estão os 7.000 cheques que estão rodando pelo município de Campos? Segundo o próprio jornal alinhado ao seu governo. Não podemos perder tempo, prefeito.
Estamos a 2 meses de uma eleição de uma cidade acabada. Uma cidade sem emprego, com a saúde em frangalhos, um transporte público pavoroso, uma cidade que esqueceu os seus cidadãos, uma cidade que parou de crescer. Não dá mais para acompanhar devaneios eleitorais. Pare um pouco de sonhar com o Palácio da Guanabara, pare um pouco de sonhar com o Rio de Janeiro, pare um pouco de sonhar com a capital. Pensa em Campos, pensa na cidade. Termine o seu governo com dignidade, com respeito e com transparência. Estaremos cobrando, prefeito. São 7.000 cheques que estão voando pelo município. E minha pergunta é muito simples. Se com 5.000 cheques a senhora resolve a verdadeira finalidade do cheque, que é ascender esses 3% da população que está abaixo da pobreza, por que mais 7.000 cheques na rua? Eu espero, prefeito, que eu não me decepcione novamente com a senhora. Por isso eu sou antigarotista, porque eu quero que o meu município cresça e a população se torne independente, inclusive a população que está abaixo da linha da pobreza. Uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa.